Olá, meu nome é Salles. Olá, meu nome é Cristiane, sou mais conhecida como Cris e eu e o Salles estamos viajando há 7 anos, mas a nossa história ela começa bem antes. A gente se conheceu quando a gente ainda era adolescente e estamos completando exatamente nesse mês 30 anos de casados. Antes de viajar, eu já tive várias profissões, mas eu sou professora e gostava muito de trabalhar na minha profissão, mas chegou uma época que eu tive que decidir. Ou continuava trabalhando, eu era concursada, ou saía pelo mundo para viajar. Como a Cris, a gente sempre foi de várias profissões. Eu sou do interior, sou da roça, do sítio, e fui agricultor junto com meu pai até os 19 anos. E assim também estudava. Me formei professor, fui o primeiro professor a me formar na minha localidade, do interior do estado do Rio de Janeiro. E fui professor também, durante 4 anos. Depois passei em outro concurso público no estado do Rio de Janeiro, fui trabalhar na área da segurança pública e mesmo assim a gente tinha outras profissões, a gente tinha comércio, a gente tinha lanchonete, nas horas vagas a gente trabalhava. E quando a gente decidiu a viajar, eu era construtor. Eu tinha um grupo que fazia casas para vender. E a gente tomou essa decisão porque a gente vê que a vida ela é passageira. Muitas vezes a gente passa toda ela trabalhando e pensando em viajar quando aposentar. E quando vai aposentar já está doente ou às vezes nem chega a aposentar. Então tomamos essa decisão. 2016 foi quando a gente começou a projetar. Essa decisão de viajar e de deixar meu emprego, deixar meus filhos, que a gente tem 2 filhos, para mim foi um pouco difícil. A gente tem que pensar muito, mas tem uma coisa que eu sempre digo, é melhor a gente se arrepender do que a gente já fez do que a gente se arrepender do que não fez. E assim foi feito, eu tirei uma licença do meu trabalho, uma licença que eu tinha direito de 2 anos e sem remuneração, e a gente fez o teste, mas nesses 2 anos a gente descobriu que a qualidade de vida na estrada é uma coisa assim que é muito boa, pessoal, a gente não fica doente, a gente não precisa mais de plano de saúde e com os filhos a gente fala todos os dias, hoje tem a facilidade da internet, então é uma coisa que a gente consegue estar dentro das nossas possibilidades, estar ajudando eles e estar assim dando conselhos, estar vivendo a vida deles mesmo que a gente não esteja perto. E a gente conseguiu através da internet está fazendo isso. Além de deixar o emprego, de deixar também os filhos, tem a questão também da gente sair de uma casa bem confortável. A gente tinha uma casa grande, tinham 3 banheiros, uma casa bem arrumadinha e nós saímos para morar num motorhome bem pequenininho, pessoal. E essa mudança é uma coisa também que a gente tem que se preparar psicologicamente para isso, senão a gente desiste na primeira semana. A ideia de sair viajando, morando em motorhome pelo mundo, surgiu em 2016, quando a gente fez uma viagem em um carro sedã, na época era um Voyage, e aí eu queria fazer uma surpresa para a Cris queria conhecer Gramado, as Serras Gaúchas, e a gente nunca tinha tempo, a gente trabalhava muito, nas férias a gente aproveitava para trabalhar, o dinheiro que entrava de um terço de férias a gente aproveitava para comprar mais um saco de cimento, para fazer mais uma obrinha. E essa viagem a gente saiu em 2016, foi no dia de Natal, e a gente ficou viajando durante 30 dias, mas o projeto dessa viagem não era 30 dias. A gente ia sair dormindo em hotel, em pousada, só que era um período final de ano, a gente não tinha muita facilidade com hotéis nem pousadas, e aí surgiu a ideia de deitar o banco do carro, experimentar se dava para dormir ali. Até aquele momento a gente não conhecia motorhome,
não conhecia, não era do nosso convívio. E essa ideia de dormir dentro do carro, a gente fez esse teste, foi muito legal e a gente economizou. E aí passamos a dormir as outras noites dentro do carro, nos organizamos melhor, compramos travesseiro, tudo aquilo que a gente precisava para ter um mínimo de conforto. E aí surgiu a ideia, que legal viajar assim. E começamos a pesquisar, na viagem mesmo. E já começamos com a ideia de querer conhecer um motorhome. Fizemos isso, conhecemos outras pessoas no sul do Brasil que tinham motorhome, visitamos, dormimos dentro de um motorhome. E aí falamos, é isso que a gente quer para a vida. A viagem seria para 15 dias, com essa história de economizar com os hotéis, com a hospedagem. A gente conseguiu esticar o dinheiro, conhecemos a Serra Gaúcha, interior de São Paulo, Serra da Canastra, que era um sonho, que eu tinha visto uma reportagem do queijo canastra no Globo Repórter, eu queria conhecer, fomos lá. E 30 dias das férias da Cris, a gente fez isso. Deixei ela na porta da escola na segunda-feira para trabalhar. E já começou essa pesquisa de motorhome. Só que para a época, motorhome, para a gente comprar um motorhome, uma Sprinter ou uma van, um carro confortável, a gente tinha que desfazer de um bem. O que a gente fez? Fizemos um consórcio, nós tínhamos um planejamento de 10 anos para pagar todo o consórcio, juntar dinheiro para construir um motorhome, só que o bichinho da viagem o vírus da viagem já tinha picado, não tinha jeito. E aí é o seguinte, dentro desse um ano a gente resolveu que ia largar emprego, ia largar comércio, largar empresa de construção para poder estar viajando. E aí a gente fez todo um planejamento financeiro para isso. A gente fez aluguéis. Hoje a nossa base financeira são aluguéis, não é muito, mas é o suficiente para viajar, para viver bem. A gente não tem uma vida de luxo, mas tudo que a gente precisa a gente consegue. E quando a gente passou a dormir nesse carro, pessoal, a viagem passou a ser outra. Quando a gente fica em hotel, em pousada, a gente quase não tem contato com pessoas. E depois que a gente passou a dormir dentro do Voyage, a gente passou a dormir em posto de combustível, e aí a gente começou a fazer amizades. E como o Salles disse, a gente conseguiu dormir dentro de um motorhome. Olha só, quem imaginava, né, que a gente ia dormir dentro de um motorhome naquela viagem tão despretensiosa. E os amigos que a gente fez nesse período foi assim, uma coisa que marcou muita gente. E a gente gosta muito de fazer amigos, então a gente ficou encantado com essa viagem. Você deve estar curioso, como é que a gente conseguiu dormir dentro de um motorhome? Alugar um motorhome? Não. Nessa busca de conhecer esse mundo de motorhome, a gente viu um motorhome parado na Serra Gaúcha, na beirada da estrada, e ele tinha uma placa de vende-se. E a gente queria já saber quanto custava um motorhome. Manobramos o carro e paramos. E o carro estava parado exatamente porque ele estava esperando um mecânico. A mangueira de água tinha arrebentado, ele ligou para o mecânico ia vir. E aí ele veio nos receber achando que a gente era o mecânico, que ele não conhecia o mecânico também. E ele achando que nós éramos mecânicos, nós queremos comprar, ver o preço do carro e fizemos uma amizade. Ali comemos a primeira bolacha de Natal, a gente não conhecia, que isso é típico da Serra Gaúcha, região sul, da região sul. E a gente ficou com aquele casal ali esperando esse mecânico chegar e assim, ficamos ali por 2, 3 horas e o mecânico não chegou e eu não tive coragem de abandonar esse casal que já era idosos. E o que a gente fez? Eu peguei o motorista e levei ele, o dono do motorhome, né? Levei ele na próxima cidade e até ele conseguir um socorro. E depois que estava tudo resolvido, a gente seguiu viagem. Mas antes disso, ele fez um convite, que quando passasse em Joinville, fizesse uma visita. E a gente fez isso na nossa volta do Rio Grande do Sul. E ele nos proporcionou, sabendo já da nossa história, que a gente estava interessado em conhecer o motorhome, ele fez de tudo para a gente que dormisse na casa dele. E ele escolhia ou dormir num quarto arrumado, ou dormir no motorhome que já estava nos esperando. Então a gente resolveu dormir no motorhome para ter essa experiência. Então foi onde a gente teve a primeira noite em um motorhome, né, Cris? E é isso, além de dormir no motorhome também, nossa roupa já estava toda suja, a gente aproveitou, usamos a máquina de lavar e eles convidaram a família para nos conhecer
E foi um carinho assim que a gente recebeu, que a gente continua recebendo até hoje. E isso é muito gratificante para nós. Depois que a gente voltou dessa viagem, pessoal, eu fiquei na porta do trabalho, como o Salles disse, no dia 1º de fevereiro de 2017. Isso. E aí a gente começou a se programar para daí um ano a gente sair para morar na estrada. E a história de uma Kombi que a gente vai estar mostrando para vocês, como ela surgiu. A princípio a gente que já estava pagando consórcio, a gente queria uma van, fazer um motorhome numa van, mas o projeto para 10 anos eu não queria esperar, eu queria já para o momento. E aí eu falei que comecei a pesquisar na internet e já vi que já existia casais que tinham feito um motorhome em uma Kombi Home, e comecei a pesquisar e falei, vou comprar uma Kombi. Já esperei a Cris chegar da escola, do trabalho dela, e falei, Cris, vamos comprar uma Kombi, a gente faz um motorhome numa Kombi e já viajo de uma vez, não vamos esperar esses 10 anos. E o que eu falei para você? Kombi não, Kombi pega fogo, Kombi não tem conforto. Mas olha só, vocês vão me dar razão. Nós tínhamos uma Kombi que nós usávamos para trabalho. Como o Salles disse, trabalhava com obra. E essa Kombi só dava trabalho, pessoal. Ela era uma Kombi 96 e de manhã, na hora que estava com todas as pessoas, os colaboradores dentro da Kombi, que ia ligar, ela não queria sair. Aí a gente perdia ali meia hora. Então tinha esse trauma da Kombi, que era uma Kombi antiga, pouca manutenção. Mas eu sabia que para viajar teria que ser uma Kombi boa. E o que a gente fez? Mesmo contrariado da vontade da Cris, né? Eu comprei uma Kombi, na época era uma Kombi 2007, já com refrigeração a água, e essa Kombi a gente fez toda uma estruturação nela, fizemos mecânica, deixamos ela linda, toda pintadinha de vermelho e branco, já tinha instalado, e na realidade eu queria eu mesmo fazer para saber o que estava sendo feito e para também economizar. Como tem muita gente que fez isso. Então comecei um projeto de estruturação dessa Kombi para virar um Kombi Home, que não é a Joaquina, que a gente vai estar mostrando para você. E o que acontece? Na pesquisa na internet, para a gente saber como fazer, surgiu uma Kombi já montada no Rio Grande do Sul. E tudo que a gente precisava, documentada já motorhome, ela tinha direção hidráulica, tinha ar-condicionado, uma Kombi nova, com 50 mil quilômetros rodados. E eu entrei em contato com essa pessoa e eu falei que eu não tinha dinheiro, mas tinha um Voyage. Lembra daquele Voyage da viagem? Era o Voyage de trabalho da Cris, ela ia para a escola. E aí eu ofereci esse Voyage na troca da Kombi. E aí mandei todos os dados e essa pessoa ficou interessada. Falou, o carro é legal, carro de um único dono, aquela história toda. Traga o carro aqui à tarde. Eu falei, não, eu não posso fazer isso porque eu estou a 2.000 quilômetros da sua casa. Mas mesmo assim, a pessoa gostou da história que eu contei para ele. Eu falei que a gente queria viajar, morar num carro. E ele tirou o anúncio da internet e nos esperou sem a gente dar nenhum sinal. E esperou o tempo da Cris entrar de férias. Faltava uma semana para as férias de julho dela. Então toda essa história que a gente está contando para vocês passou aí 6 meses, não é isso, Cris? Sim, foi de fevereiro a julho. E aí entrei de férias, o Salles já arrumou uma caixa cheia de alimento, porque ele sabia que ele ia comprar essa Kombi e já ia vir de motorhome. E aí a Cris falou o seguinte, dessa vez eu vou com você, porque a primeira Kombi eu comprei meio que escondido dela. E aí a gente nos encontramos em Joinville, mais uma vez Joinville na nossa história. E aí ele gostou do nosso carro, a gente gostou muito da Kombi, e aí a gente comprou, e aí já começamos a nossa viagem, que era a viagem de férias da Cris, das férias de julho, já no nosso retorno, já para o interior do Rio de Janeiro. Na época a gente morava em Rio das Ostras, nós somos de Italcara, que é uma outra cidade no Rio de Janeiro, mas estávamos morando em Rio das Ostras, e a gente voltou já dormindo em posto de combustível, já passando aqueles perrenguezinhos para ter aquele aprendizado, para saber se era aquilo mesmo que a gente queria. Foi aí, quando a gente chegou em casa com essa Kombi, que caiu a ficha dos filhos, porque até então eu acho que eles não estavam acreditando que a gente ia realmente fazer isso.
A gente tem um casal de filho. Na época, a nossa filha mais velha, Bianca, tinha 20 anos. O nosso filho mais novo, Igor, tinha 19 anos. E aí eles começaram a ficar preocupados. Na realidade, eles já eram bem independentes. A gente criou os nossos filhos bem independentes, estudavam em cidades longe da onde a gente morava, mas já começa a gente sentir que eles estavam sentindo aquilo que o pai sempre sente quando o filho sai, né? Na realidade, a gente fez diferente. Quem saiu foi nós e deixamos os filhos em casa. E aqui está a famosa Joaquina, que a gente saiu de Joinville na nossa primeira expedição rumo ao Rio de Janeiro. Na época ela não era do jeito que ela é, hoje adesivada. A gente não tinha a pretensão de canal no YouTube na época. Essa já é uma outra história que a gente pode contar para vocês. E ela era toda branquinha, era novinha, 100%. E ela tinha um preparo de móveis que era mais para... A gente foi descobrir isso na viagem, que era mais para acampamento. Não era essa a formação que tem hoje. Um ano depois da gente viajando, a gente mudou toda a estrutura de geladeira, que quando a gente parou ela não tinha geladeira, a cama não era desse formato. As únicas coisas que é da antiga Joaquina são os móveis aéreos. Toda essa reformulação foi mudada, porque ela não tinha isolamento térmico. A gente percebeu na viagem que teria que ter, a gente fez. A gente já trabalhando com o YouTube, a gente precisava de um sofá que ele fosse meio que escritório para a gente poder trabalhar. Em dia de chuva, que a gente estava em algum lugar que não tinha cobertura nenhuma, a gente precisava ficar dentro do carro, então a gente mudou isso. Mas mesmo assim, ela tem muitas deficiências, né, Cris? Ela não tem banheiro, a gente tinha uma dificuldade muito grande nesses 6 anos que a gente rodou pelo Brasil aí, ela não tinha banheiro. A Joaquina, ela foi com a gente em todos os estados do Brasil. A gente morou nela de dezembro de 2017 até dezembro de 2023. Então foram vários anos nossa companheira. Com ela a gente viveu momentos muito felizes. Vivemos também algumas dificuldades, né? E durante esse tempo a gente foi percebendo que ela não tinha o conforto que agora a gente sentiu necessidade, que foi ficar em pé, de ter uma cama arrumada também o tempo todo, se a gente precisasse parar para descansar. Outras coisas também que a gente, dentro de um carro maior, a gente pode ter, que a gente não tinha aqui na Joaquina. E durante todo esse tempo, a gente continuou pagando o consórcio, do jeito que eu contei no início do vídeo, e chegou o momento tão esperado. Finalmente, a gente tinha terminado de pagar o consórcio. E um detalhe, a gente foi sorteado, com 2 anos que a gente estava pagando o consórcio, a gente foi sorteado, mas a gente fez questão de não resgatar o carro. Por quê? Não adiantava nada a gente ter um carro e ter que pagar ainda o consórcio e não poderia construir. Então pagamos o consórcio todo e aí a gente resgatou o dinheiro. Na época era uma Master que a gente fez esse consórcio e a gente juntou mais um dinheiro porque a gente adquiriu uma Sprinter que está aqui do nosso lado. Toda essa história a gente quer contar para vocês entenderem por que chegou esse carro. E essa Sprinter a gente escolheu uma empresa que faria o nosso sonho acontecer. E durante toda essa nossa trajetória pelo Brasil, conhecemos várias montadoras de motorhome, vimos vários vídeos e sempre tivemos a vontade de conhecer a Globe Motorhomes, que eles faziam uns móveis diferenciados que nos chamavam muita atenção. A gente via muita madeira, um carinho no preparo dos móveis e tivemos a oportunidade de 2023 na Expo lá em Brasília, quando a gente estava retornando do norte, a gente conheceu lá a Valquíria, conhecemos o Arthur, que são os proprietários, um dos proprietários da Globe. Fizemos um vídeo bem legal lá na feira e surgiu um convite. Era tudo que a gente estava querendo, né? Era conhecer a Globe. Surgiu um convite da gente vir conhecer a fábrica em Uberlândia.
E de lá surgiu esse novo projeto que está aqui, que a gente quer mostrar também um pouquinho para vocês, né? Mas eu queria que a Cris falasse o que mudou, Cris, da Joaquina, que a gente tanto ama, que é o nosso carro eterno, a gente não vai vender, para hoje uma Sprinter com todo o conforto que um viajante precisa. Muita coisa mudou. A questão do carro ser maior, da gente poder ficar em pé dentro do carro, eu quase fico em pé dentro da Kombi, né? Mas o Salles, ele ficava, quando estava dentro da Kombi, ou sentado ou deitado. E como ele passa várias horas, às vezes a gente tem que ficar dentro do carro porque está chovendo e ele não consegue ficar em pé. Isso para ele eu acho que melhorou muito. A questão do banheiro, pessoal, a questão do banheiro é muito legal você ter um banheiro com água quente dentro da sua casa, onde você pode usar em qualquer lugar que você tiver. A gente quando estava na Kombi, a gente montava a nossa barraquinha e aí a gente tinha que, às vezes a gente estava numa praça, nós tínhamos que esperar todo mundo ir embora, a gente ficava até de madrugada para a gente poder tomar nosso banho para deitar, porque a gente tinha um banheiro externo, né, onde a gente tomava banho nele. Então isso fez toda a diferença. Eu acho que o principal para nós foi o banheiro. E a questão da cama ficar montada, da gente poder deitar quando a gente quer, né, durante o dia, para descansar, para responder os vídeos. A gente vai ficando... A questão do conforto do carro, para estar na estrada. A gente vai ficando mais velho, a gente tem que priorizar um pouquinho da nossa saúde também. E a questão de um carro maior, até para a nossa saúde, é melhor. Sim. E uma coisa também que a gente, nos últimos anos com a Joaquina, a gente percebeu que a gente estava fora do Brasil, na Argentina, e ela começou a dar alguns probleminhas simples, que aqui no Brasil é resolvido em questão de minutos, mas lá, como não existem peças, não existem mecânicos que conheçam a Kombi, a gente teve muita dificuldade, a gente ficou 20 dias morando numa oficina. E como a gente agora, que a gente já tinha andado por todo o Brasil, a gente queria conhecer outros países, também foi uma questão que a gente pensou, de ter um carro que a gente ficasse despreocupado. E a gente agora, esse ano, a gente andou pela Argentina, pelo Chile, Peru, Equador, fomos até a Colômbia, esse carro não deixou a gente na mão hora nenhuma. A casa também não, a gente ficou assim despreocupado. A gente conseguiu aproveitar bastante. Agora, pessoal, eu quero falar para vocês o surgimento do canal Nós pelo Mundo. Em 2017, a gente já na Kombi visitamos um encontro que a gente nunca tinha participado de Kombi, de motorhomes, e lá eu dei uma entrevista para um canal. E a pessoa falou, Sara, você tem uma desenvoltura legal, por que você não monta o canal? Eu falei, não, que isso, eu quero viajar livre. Não quero trabalhar, eu quero viajar, conhecer. Não, monta um canal, vai ser legal, você registrar sua viagem. E aí a gente foi quase que convencido a criar um canal. E aí criamos em 2017 e esse canal começou mostrando a nossa casa, o preparo para a viagem. E a gente começou muito mostrando aquilo que a gente tinha dificuldade lá no início, que a gente queria construir uma Kombi. A gente começou mostrando essas montagens caseiras, até mesmo de empresas, e as pessoas gostavam muito. Então o início do nosso canal, ele foi focado em mostrar motorhome. Tinha um canal que a gente assistia, que era da Nery, que era Casa Sobre Rodas, que a gente começou a assistir, e eu me inspirei um pouco no canal dela para fazer esse tipo de abordagem de pessoas, eu entrevistava, e assim foi por todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo. Aqui tinha muito material para a gente fazer isso. Tinha encontro que a gente ia, que tinha 50 carros e todo mundo queria que o Nós pelo Mundo filmasse. Tinha até, o pessoal fazia umas brincadeiras, Nós pelo Mundo, filma nós, botava uma plaquinha no carro. E isso aí foi muito legal durante um período. Nosso canal cresceu muito com isso, porque as pessoas buscavam muito isso na época. Hoje buscam, mas tem muita gente fazendo. E aí a gente foi para o norte do Brasil. E aí lá uma realidade totalmente diferente. Lá a gente, se fosse viver fazendo vídeos de Kombi Home, de motorhome, a gente não fazia nenhum vídeo, porque lá quase não existia na época. Hoje um pouco mais, mas também aqui na região centro-oeste, no sudeste, tem muito mais e muito mais no sul. E aí a gente começou a filmar as viagens, os lugares aonde a gente ia,
o que estava comendo. E isso aí criou um novo público na nossa história. O canal começou a crescer bastante, a gente fez toda a região da Amazônia e quando a gente estava no Pará, foi na época da pandemia, 2020, no início do ano, a gente foi hackeado, a gente perdeu o nosso canal. E aí a gente ficou muito triste, a gente tinha mais de 1000 vídeos já na plataforma, o canal já estava com 120 mil inscritos, para nós era um feito muito grande. A gente, quando começou, a gente nem imaginava que ia ter 1000 inscritos, já com 120 mil. Então a gente ficou muito triste, a gente ficou uma semana tentando recuperar esse canal no YouTube. Na época a gente não conseguia suporte por conta da pandemia. E aí resolvemos, a gente já tinha um material filmado, a gente tinha um delay grande na época e resolvemos, dali para frente, começar uma nova história e abrir um novo canal. Na época abrimos um canal com o nome de Turismo Brasil. Só que com um dia do vídeo no ar, os amigos divulgando o nosso novo canal, surgiu um novo Nós pelo Mundo. Alguém quis copiar a ideia, então foi mais um baque na nossa vida. Alguém copiou o nosso canal e aí a gente ficou muito triste. Aí fizemos um vídeo falando que a gente ia voltar o nome do canal para Nós pelo Mundo, mas só que dessa vez oficial. Então ficou Nós pelo Mundo Oficial de 2020 para cá, um novo canal. Hoje a gente já está aí com 350 mil inscritos, virando 350 mil inscritos, na data desse vídeo já vai ter. E a gente está muito feliz, porque quando a gente começou a gente não tinha pretensão nenhuma de ter um canal, de ser youtuber. Hoje eu não me considero youtuber, nem a Cris. A gente só compartilha um pouco da nossa história para incentivar você que está do outro lado aí para fazer o mesmo. Porque a vida ela é passageira, a gente quando vê só a gente já está aí ficando velho, doente e às vezes você tem um sonho e não realiza, deixa para quando ficar velho. Então a gente incentiva você. Se você tiver condições, a gente não fala para você sair por aí desorganizado financeiramente, mas se você tem condições, tem um sonho, não deixe para amanhã, porque dinheiro vai ficar tudo para aí. E o que a gente vive são os momentos que a gente compartilha sempre para vocês no canal Nós pelo Mundo. E para o futuro? Quais são os planos de Nós pelo Mundo? Vamos continuar viajando da mesma forma que a gente fez na Joaquina, na Maria Joaquina, e para o futuro tem novidade que a gente quer contar para vocês. Esse carro, essa Sprint nova, aí menos de um ano de uso, a gente já colocou ela à venda, ela está na Globo Motorhome à venda e a gente está partindo para um novo projeto. Esse novo projeto tem parcerias que a gente conseguiu, vamos estar mostrando aí um novo carro, vai ser agora uma Master. Esse carro é um carro especial, montado aí pela equipe da Globo. Ele é um carro expedicionário, um carro que a gente vai poder ir em locais mais extremos. A Maria Joaquina é um carro muito bom, tem tudo que a gente precisa, mas a gente está sempre querendo e precisando de algo mais. Esse carro tem pneus preparados para a gente enfrentar estradas off-roads. Ele tem água potável que a gente vai poder ficar mais dias em locais isolados. Então um carro preparado para novas expedições que vêm por aí. A gente tem locais no Brasil que a gente não foi, que a gente gostaria de ir, né, Cris? Pois é, pessoal. A gente quer voltar a fazer expedições no Brasil. E agora vai ser um pouco diferente de como a gente viajava antes. Nós vamos fazer expedições. E vamos criar expedições e conhecer aqueles lugares onde a gente vai planejar e depois a gente vai criar outra expedição. Diferente de antes, que a gente era bem livre, a gente andava, ia, chegava num trevo, a gente escolhia se ia para a direita, se ia para a esquerda. Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. Ô Cris, e aí? Para onde que você quer ir dessa vez? Olha só, tem muitos lugares que a gente ainda não conheceu no Brasil que eu tenho muita vontade de ir. Um deles é o Jalapão, que é assim, eu acho que para mim agora é o primeiro roteiro. E aí, vamos fazer de novo a 319, vamos ir para Roraima, vamos voltar para rever os amigos no Amapá. Bora! Também é um local... Vamos fazer a Transamazônica mais uma vez? Será se o nosso novo carro está preparado para isso? Eu topo tudo, você sabe, né? Então é isso aí. Então quero convidar você que está nos assistindo
para continuar com nós pelo mundo, que tem muita coisa boa vindo por aí. E a primeira delas é a expedição Pachamama, que a gente vai fazer em Argentina, Chile e Bolívia. E você é o nosso convidado para estar... Quem não for com a gente, está convidado para assistir aí a nossa expedição, que a gente vai estar postando tudinho no canal Nós pelo Mundo. É isso, Cris? É isso aí, pessoal. Esperamos vocês nas nossas viagens.